Está todo mundo bem? Graças a Deus. Dormiram bem? Dormiram pouco? Ou passou a noite claro? Como foi a noite de vocês? Minha noite foi boa. Foi excelente. Também, graças a Deus. E espero que você esteja bem também. Nós estamos hoje aqui mais uma vez para dar sequência. E hoje nós vamos encerrar o Antigo Testamento 1, tá bom? Encerrar nos livros poéticos. Nós já falamos do Pentateuco, já falamos dos livros históricos e agora vamos encerrar com livros poéticos. Os livros poéticos são os livros que vão de Jó. Vou escrever poéticos aqui embaixo. Dá para você enxergar? Dá para enxergar ali de trás? Está muito embaixo, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, de Jó a Cantares. Tá certo? Livros poéticos, Jó a Cantares. Hoje eu não pude trazer para vocês o slide. O slide é bem melhor, né? Não gasta tempo, a aula fica mais interessante. Você entende a letra e fica mais agradável também a visualização. Mas eu não vou me ater ao quadro, tá bom? Eu vou mais ter uma aula mais oral, como a gente tem, só que sem o slide. Por quê? Lá em casa acabou a energia elétrica. Estamos sem energia elétrica desde sexta-feira, então não teve como enviar para o Francisco. E aí ontem, à tarde, eu tive acesso à internet. Em outra residência próxima tem internet para entrar em contato com algumas coisas e responder algumas mensagens. Mas assim que chegar a energia, eu deixo disponível no grupo o setup, tá bom? Para você ter acesso a todos os slides. Tá bom, gente? Vamos orar. Quero que você cubra sua cabeça, você fica de pé, não. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa aula, por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, por esse início de mês de março. Hoje nós estamos iniciando já no terceiro dia. Nós te glorificamos porque o Senhor tem nos sustentado. Hoje é a nossa terceira aula e que o Senhor venha sobre nós, Senhor. O Espírito Santo venha trazer conhecimento, venha trazer luz, venha trazer, Senhor, compreensão da sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que a tua presença venha sobre nós, que não seja somente um seminário, mas que seja um lugar, Deus, onde nós vamos esperar a tua presença e onde o Senhor irá se manifestar e onde nós iremos levar, Senhor, para os nossos lares a raiz, Senhor, o fundamento, a tua palavra, que é o mais importante. Assim nós oramos. A tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. Nós queremos declarar que na Bíblia nós cremos, até mesmo em sua capa. Nós queremos declarar que nós cremos nos fundamentos da tua palavra e queremos, Senhor, em nome de Jesus, nos render a revelação aqui nessa manhã. Que o Senhor venha capacitar os obreiros que aqui estão. Que o Senhor venha despertar, Senhor, nesse tempo, uma geração que ame a sua palavra e que zela pelo ensino da Escritura. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Hoje vamos de livros poéticos. Livros poéticos são os livros de Jó a Cantares. Mas por que livros poéticos? Aí no seu livro texto, você pode abrir aí na página 99. É o livro texto 1, você está com ele em mãos aí. Página 99. Abre aí. Página 99. Trouxe outro livro? Pastor, ao passar as aulas passadas históricos, como que é? Deixa eu disponível no slide. Só no slide, né? Não, o que tem aqui já tem. É porque... Você pegou o livro depois, né? Mas mesmo no livro 2, parece. Isso, é no 2 e no 1. Nós estamos treinados.
Ah, vocês já fizeram. Já fez. A turma antiga já fez. Não, a turma antiga já fez. A turma antiga só não tinha feito Pentateuco. Mas eu acho que tá todo mundo no livro 3, não é? Só que depois. Ah, só tem 2 do 3. Esse é o livro 1, tá? Mas eu estou com Eu mais acho que data. como a gente teve o Novo Testamento. O antigo nós já fizemos o Antigo Testamento. Não, esse aqui é o livro 1. Vocês fizeram o Novo Testamento 2. É Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. Novo Testamento 1 já pega os evangelhos. E o 2 você fala das cartas de A Paulo. turma nova fez o Novo Testamento 2. Ah, nós Isso. estudamos, a gente não achou. Novo Testamento 2, isso aí. Aí agora falta a turma que tem que fazer o Novo Testamento 1, então, já fez. E esse Antigo Testamento 2, eu acredito que muitos aqui fizeram também. Agora é Antigo Testamento 1, tá? Pega o Pentateuco, históricos e poéticos, tá? Amém? E o Antigo Testamento 2, aí já pega os profetas maiores e menores. A gente já fez no semestre passado. Vamos lá então? Que pena desse livro, gente. Pelo amor de Deus, que sem graça. A gente não tá livre assim. Depois eu mando no grupo, tá ligado? É, né? Ah, tá. Mas eu vou mandar o slide lá. Tá bem. Tá bom? Amém? Os históricos estão lá. Eu já mandei não? Será que eu mandei não, gente? Meu Deus, eu acho que eu mandei. Eu procurei os livros, mas Não, o livro não tem não. Não tem não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei. Não, eu mandei sim, gente. Eu mandei livros históricos. Josué e Esther. O Francisco até encaminhou ele, tá? Livros históricos, Josué e Esther. Está encaminhado pelo Francisco. Amém? Pastor fala não. Amém. Então tá. Então é livro 1. Depois que você tiver acesso ao livro 1, você confere direitinho. Mas antes de mais nada, eu quero te dar uma dica aqui para você não cair na laçada de alguém que quer te vender livro e te pegar o seu real e fazer com que você tenha aquele milhões de livros lá e não usa nada. Isso aqui resume mais ou menos uns 300 livros, tá? Você que quer aprofundar no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é a essência do Antigo Testamento. E também tem o livro 2, a essência do Novo Testamento. O que é bom para mim, eu passo para vocês, tá? Já comprei muitos livros, mas na realidade, se eu tivesse a ajuda de alguém me falasse assim, olha, basta você ter esse livro, como eu teria economizado, né? Então a essência do Antigo Testamento é completaço. E o melhor, é um livro que contém figuras, contém desenhos, é uma leitura que te chama para dentro do texto. Ó, tem figuras, tem mapas e comparações, ó. É muito legal esse livro aqui, gente. Ele é muito top mesmo. E detalhe, ele é um resumo. É um resumo, tá? Então, se você quiser adquirir, eu acredito que no Mercado Livre ou qualquer outra loja aí você consiga. Tá? Isso aqui é para quem quer aprofundar. Não quero aprofundar não, só quero ficar com o texto só que beleza, amém, graças a Deus. Mas se você for colocar o seu dinheiro em outros materiais, eu te indico esse material, porque eu uso ele como base também para dar aulas aqui para vocês. Porque esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo mais assim, é um tapa só, é ralinho, né? Se você, por exemplo, abrir aí o livro 1, quando você tiver, você não vai ler livros de história, poético, você vai cair logo em João. Então, a minha introdução aqui é uma introdução com base nesse livro, né? Com base na questão dos livros poéticos, que é um grupo, né? Nós precisamos entender a Bíblia antes de lê-la, entender os seus grupos, né? E nós já entendemos aqui os grupos. Primeiro grupo, Pentateuco, né? Depois, livros históricos,
E agora livros poéticos. Aí depois vem profetas maiores e profetas menores. Aí fica fácil você ler a Bíblia. Você vai ter mais noção das coisas, o contexto histórico de cada profeta, quando que foi escrito, né? Pois bem, vamos lá então. Nesse contexto de estudo da Bíblia e chegando nesses livros poéticos, que vamos entrar agora em Jó. Por que livros poéticos? Alguém aqui já foi no teatro? Levante a mão. Eu nunca fui. Nunca tive curiosidade. Mas alguém? Dois. Eu me lembro de teatro só na escola, porque eu era obrigado a fazer o teatro para ganhar nota. Aí nós íamos pela nota, né? Então a gente é obrigado a fazer uma peça teatral na escola. Mas o contrário, eu nunca fui de arte. A arte mesmo só quando era criança. Na bagunça. Mas, nada contra. Então, quem foi no teatro, por certo, vocês viram lá alguma obra de arte, né? Alguma interpretação, né? Alguém fantasiado de alguma coisa, chorando, né? Uma impressão. Fica como que uma pessoa consegue chorar, né? Diante da plateia, assim, eu não consigo. De forma nenhuma, né? Então cada um tem a sua capacidade. Livros poéticos fala justamente disso. Fala de emoções. Fala de trazer em linhas o que está dentro da sua alma. A poesia fala sobre isso. Já a prosa já é mais a questão da ilustração, da foto. A poesia integra mais as emoções e o que está dentro da alma humana. Então, livros poéticos vai tratar de comparações que o homem exprime, que está dentro da sua alma, ele coloca para fora. No entanto, se você ler o livro de Jó, você vai ver o quê? Um lamento que está dentro da sua alma, o seu sofrimento, as suas queixas, as suas reclamações, né? Aí você vê os seus amigos trazendo a acusação, né? Depois de alguns dias de boca fechada, eles decidem então abrir o verbo e dizer: Jó, você está nessa situação que você merece, você pecou, né? Você é injusto, você não agradou a Deus, por isso que veio sobre você esse problema, essa chaga maligna, esse câncer, essa doença mortal que tira a sua paz. Por isso que você perdeu tudo que você tinha, Jó, é o que você merece. Então, isso é uma forma de expressar o que está na alma deles. Aí o Jó se queixa, né, do dia que nasceu. Quem dera se não tivesse nascido. Ele reclama, né, ao Todo-Poderoso. Enfim, mas no final do livro o Senhor esclarece para ele a resposta. E ele então entende que por fim o seu Redentor vive e que se levantará. E durante o livro, a partir do capítulo 20, você vai ver Jó proclamando que ainda que ele esteja morto, lá no pó da terra, ele ainda iria ressuscitar. Ele iria ressurgir. Então, se você pegar também o livro de Salmos, você vai ver muita poesia, muita exclamação da alma, né? Quantos aqui não leram Salmos e já não se emocionaram? Quantos aqui não tiveram lá na sua casa um momento de ler Salmos e você não se deparou ali com uma história que de fato aconteceu e você percebe que o autor que está ali escrevendo, que deixou registrado, ele está exprimindo com uma singela adoração a Deus, né? Aí quando você chega em Provérbios também, você vê Salomão comparando o quê? Comparando árvores, comparando formigas, também é o preguiçoso, né? Você vê Salomão comparando a boa fama ao melhor ouro. Você vê Salomão comparando também a mulher, a prostituta, como o abismo. Então é poesia, o autor colocando para fora o que está na sua alma. O que lhe feriu, ele coloca para fora, ele faz em forma de poesia. Esses livros poéticos também podem ser livros que são considerados cânticos. Por exemplo, as 3 festas anuais dos judeus, que são a primeira. Qual é? A primeira festa anual dos judeus? 3 principais: Páscoa, Tabernáculo. Não. Da semana.
Páscoa é a primeira, colheita, e a outra? Tabernáculos. Colheita pode ser Pentecostes, tá? Porque a Páscoa vem com a comemoração do anjo que passou lá no Egito, a lembrança, né? E através da Páscoa, eles relembram que o cordeiro foi morto. Aí 50 dias depois é a festa da colheita. É o Pentecostes, né? É o Penta, que é 50. Aí 50 dias após a Páscoa. E depois, passa 7 dias, vem o que? Tabernáculos. Aí o povo vai para as cabanas, monta sua tenda para lembrar da sua peregrinação no deserto. Repita comigo: Deus é um Deus de memória. De memória. Então, aí nessas festas anuais, essas 3 festas principais, existiam outras festas, mas as principais eram essas 3. E nessas 3 festas, alguns salmos eram lidos, eram cantados. Até mesmo o livro de Ruth. O livro de Ruth não está na classe dos poéticos, mas o livro de Ruth, ele traz também contexto de poesia. Por que poesia? Porque quando se fala em poesia, se fala também em comparações, né? Se fala em comparações. Jeremias fala que o mal vem do norte, ele viu uma panela tombando do norte. O Senhor fala: o mal vem do norte, Jeremias. Uma panela tombou, ele viu, né? E você vê entre outros profetas comparações, né? Você vê símbolos. Isso pode ser considerado poesia. Por quê? O autor não consegue expressar, não consegue colocar tudo para fora, né? E quando nós entramos nesse contexto de livros poéticos, nós precisamos entender essa questão de que o que está sendo registrado ali é o que está no íntimo, na alma do escritor. Isso é o mais belo. Traz o quê? Aquela emoção, né? Traz aquele sentimento de adoração verdadeira. Por exemplo, Salmos mesmo. Você começa a ler Salmos, você se integra à adoração a Deus, né? E quem dera, né, se as pessoas hoje lessem Salmos e se elas adorassem a Deus de fato como os salmistas adoravam a Deus. Então, é sobre isso que vamos falar, tá? Se você pegar também lá Eclesiastes, quando o Eclesiastes vai fazer também as suas comparações, quando acredita-se que foi Salomão o escritor, mas quando o escritor de Eclesiastes vai redigindo o texto e ele vai colocando, comparando, né? Tudo é vaidade, nada de bom debaixo do sol, né? Você morre, você não tem com quem deixar o que você construiu. Então ele expressa ali o que está dentro da sua alma, o que dói, né? Fala: nossa, eu não entendo isso aqui, isso eu estou doendo aqui dentro da minha alma. E no final ele conclui que o fim é temer a Deus, guardar seus mandamentos. Se você chegar em Cantares, você vai perceber quem também? O mesmo escritor, ele deixando bem claro a relação pura e singela de um homem para com a sua esposa desejada, amada. É um livro que ensina muito sobre poesia e que exprime o sentimento que está dentro do coração do escritor também. Por isso são livros poéticos. São livros que tratam do sentimento, daquilo que está dentro do coração do escritor. Não que os demais livros da Bíblia não tenham traços de poesia. Muitos têm, mas a classe principal é essa. Beleza? Já que você não tem o livro texto, vamos discorrer aqui um pouquinho em Jó. Abre a sua Bíblia aí, Jó. Antes de começar, vou fazer uma pergunta aqui. Quando você abre, no tempo que você abre, quem aqui já leu o livro de Jó? Amém? A maioria já leu, né? Quem não leu, eu super indico você ler. Você lê um dia o livro de Jó. Um dia você lê o livro de Jó. Poucos capítulos. A história é uma história que os capítulos são pequenos e a história te chama para dentro da história, né? O assunto te chama para dentro do assunto. Você consegue entender os pontos, né? Glória a Jesus. Beleza? Vamos lá? Você abriu aí em Jó. Vamos ler o primeiro versículo do primeiro capítulo. Alguém pode ler para mim? Eu vou abrir aqui para acompanhar com vocês, né? Apesar de eu estar com o livro
texto, eu vou abrir aqui. Lê para mim aí o capítulo 1, o versículo de número 1, do capítulo 1 de Jó, fazendo um favor. Lê para mim aí quem pode. Bem alto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Então, ele era um homem justo, temente a Deus, desviava-se do mal. Então, o primeiro versículo já indica quem é o justo, quem é o homem, quem é o personagem principal. O primeiro versículo já vai indicar a índole desse homem chamado Jó. O primeiro versículo já deixa sem sombra de dúvidas, quem é esse homem que vai ser alvo de uma disputa entre Satanás e Deus. Tá? Você percebe que acontece uma sequência de perdas consideráveis na vida de Jó. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês, ao que tudo indica, Jó, esse livro é o mais antigo da Escritura Sagrada, tá? Não se sabe quem escreveu, tá bom? Há alguns que acreditam que foi o amigo Eliú, outros acreditam que foi o próprio Salomão, outros acreditam que foi Moisés, mas não temos base nenhuma para comprovar de fato. Então, melhor ficar no anonimato. Não se sabe de fato quem escreveu o livro de Jó. Até mesmo o livro texto não traz uma assertiva, sobre o autor do livro de Jó. Tá bom? Mas acredita-se que entre 1000 e 2000 antes de Cristo é que foram escritas essas palavras, Esse texto foi redigido. Beleza? Então, quando nós entramos a estudar o livro de Jó, nós vamos perceber que é um conteúdo bastante violento contra um homem que era justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E esse versículo primeiro aí, ele se encaixa muito, no nosso contexto, não só no contexto atual, mas em todas as eras. A pergunta que não quer calar é a pergunta do sofrimento humano, Por que o homem sofre? Por que sofre o justo? Você já sofreu alguma consequência difícil? Já sofreu, enfim, não uma consequência, mas já sofreu, já padeceu algum prejuízo que você pesquisou, vasculhou no seu baú lá, na sua memória, e você não encontrou nenhum merecimento para aquilo? Quem nunca sofreu, Nunca passou por uma injustiça. Se você nunca passou, agradece a Deus, mas com certeza você conhece alguém, eu já vi, por exemplo, quantos recém-nascidos, que já nascem com doenças incuráveis. Quantas crianças, que já nascem com câncer, por exemplo. É lamentável. E você pergunta, o que essa criança fez? E aí surge aquela questão, Nossa, Deus, será que Ele é justo mesmo? Será que Ele ama de fato? Eu vou trazer a resposta para você aqui de uma vez. Gênesis capítulo 3 está a resposta para todo mal no mundo. Tá? Nós temos a resposta. Explicação legalzinha, resumo de tudo. Não vou te explicar aqui agora, vou te revelar o mistério aqui. Não existe. Tá? Deus é soberano e nós precisamos entender isso. Então, aqui no versículo 1, capítulo 1, a Bíblia já está deixando bem claro que ele era um homem justo, temente, se desviava do mal. Olha só, se desviava do mal. O cara se desviava do mal. Então ele poderia praticar o mal, mas ele se desviava, se esquivava do mal. Esse livro trata do sofrimento de um homem justo. E o significado de Jó nesse livro é hostilidade. É odiado, provar e dar a intenção que é aquele que não tem pai. Não é verdade? Então você imagina, o cara era justo, temente a Deus, mas o seu livro significa odiado. Odiado. Então, nós precisamos aprender nesse primeiro versículo que a questão da provação, ela atinge em todos os aspectos, tanto pessoas que se desviam do mal, quanto pessoas que fazem e praticam o próprio mal. Tá? A raiz disso é Gênesis capítulo 3. Mas para você não se perder na murmuração, na rebeldia, no pecado de rebelião, eu vou te dar aqui uma chave.
creia nos propósitos divinos, creia no plano soberano de Deus, creia na provisão sobrenatural. Eu creio nisso, gente. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós não vamos ler sobre as perdas de Jó, porque nós estamos no sábado passada, mas você pode ler sobre as perdas de Jó lá na sua casa. A história de Jó se desenvolve ao norte da Mesopotâmia, lá no berço da humanidade, tá bom? Então, olha só, Jó tem tragédia em sua vida. A primeira perda vem o quê? Ele perde os seus bens, ele perde saúde, ele perde família. Então ele perde tudo. Resumindo, perde tudo. Mas interessante, o Jó ele só entra no estado ali de a extrema depressão mesmo é quando a doença vem, é quando a chaga aparece. Aí sim ele não deseja ter nascido. Nem quando os filhos morrem, nem quando ele perde os rebanhos, os empregados. E ele era um dos mais ricos do Oriente, para se dizer o mais rico, um homem bem sucedido. Ele perde tudo, tudo. As notícias estão chegando, os filhos mortos, 10 filhos. Meu Deus, não é fácil essa situação. E quando nós nos deparamos com essa história, nós vamos ver que a chaga é que causou em Jó aquela aflição da manha dele não querer mais ter desejado, não desejo mais estar aqui na terra. Quem dera se não tivesse nascido. E fica a lição, né? A dor física, ela pode ser muito maior do que qualquer outra dor, né? Porque ela abrange o seu psicológico, ela toma o seu cérebro, faz você chegar no estado deprimente. Então a enfermidade, gente, a doença não é fácil. E Jó chega nos limites da doença. E para completar, perde tudo, perde saúde, perde família. Tem 3 amigos que vêm com injúrias ainda, né? Você pecou, você está errado, você, rapaz, não tem vergonha na sua cara. Imagina, né, pessoal? Você lá, deitado nas cinzas, se coçando com um caco de telha e tem 3 amiguinhos bons ainda, né? Ali para te cutucar, né? Cara, você é muito ruim, você tem que se lascar nessas cinzas aí. Que você fez errado, você pecou contra Deus, você tem o que você mereceu, né? Oh, meu Deus do céu! E engraçado, né? O povo da teologia da prosperidade entra nesses versículos primeiros aí. Você sabia que quem falou que o seu sol vai brilhar mais do que o meio-dia, quando você obedecer, não foi Jó, não, tá? E nem foram o Eliú ou o próprio Deus, não, foram os 3 amigos dele de Jó, tá certo? Então essa história aí, não, você obedece a Deus e tudo vai dar certo. Para com essa história é dos 3 amigos de Jó. Amém, gente? Claro que existe a lei da semeadura, tá bom? Mas não queira ser um barganhista com Deus. Vou fazer para Deus me abençoar. Tá, pacum, né? Conheci um cara que serviu a Jesus 30 anos. Ao fim de 30 anos, ele se desviou do Evangelho e falou: não, eu já fiz demais, a minha conta já está completa no céu. Foi embora para a prostituição, né? É o tal da pessoa que barganha com Deus. Esse livro de Jó também mostra sobre a fidelidade de Deus e ele ensina sobre crer na retidão do Altíssimo. Crer na retidão do Altíssimo. Gente, Deus, ele é justo. Deus é justo. Deus é tão justo que as pessoas hoje consideram, não, se Deus é bom, porque as pessoas sofrem. Deus é bom porque acontece isso no mundo. Gente, Deus vê o mundo como uma nação inteira. A sociedade é uma nação. E Deus não vê. Deus considera particularmente, sim, irmãos. Mas Deus considera uma sociedade. Deus nos considera como um todo. O pecado de um homem afetou toda uma nação, afetou todo o mundo. Por isso que Cristo ele vem e completa a obra na cruz. Mas o pecado de Adão afeta e nós estamos sujeitos a essas consequências. Sim, mesmo merecendo ou não merecendo. E quando se merece, aí é pior ainda, né? Aí tem que engolir seco, ficar calado. Mas existem muitas questões, muitos debates aí em por que o justo sofre, por que o justo sofre. Então, nós vamos agora partir um pouquinho para dentro desse livro
Vamos mostrar alguns pontos essenciais, tá? Então o livro nos ensina que você precisa andar com Deus para você compreender os seus projetos, tá? Você precisa andar com Deus. Um dia eu já falei isso aqui, não sei se eu falei, mas uma pessoa perguntou, falou assim, por que isso acontece? Eu falei assim, vai para o seu quarto orar e peça ao Espírito Santo que te responda, porque eu não tenho a resposta. Eu não tenho essa resposta agora. Então o livro de Jó nos ensina justamente isso. Você precisa entrar em um nível de comunhão com Deus e obter do próprio Altíssimo a resposta que você tanto precisa. Tá? Então, como obreiro, você vai para a sua igreja. Você vai encontrar lá alguém talvez revoltado contra Deus. Aconteceu alguma coisa, eu não tenho resposta para essa pessoa. Olha, simplesmente a resposta é: você precisa entrar em um nível de comunhão e intimidade com o Senhor, porque Ele pode responder para você. Ele pode trazer a resposta para o seu sofrimento. Coisas que eu não posso trazer, né? Hoje você vê na nossa rede social, por exemplo, no YouTube, né? 7 passos para o sucesso. Por que você não faz isso? Eu te explico por que isso e tal. Gente, existem coisas que só Deus vai explicar. E isso a pessoa vai descobrir na oração. Não tem outra explicação. Existem coisas que somente o Altíssimo vai trazer a resposta. E nós precisamos nos ater em obediência ao que a Bíblia diz. E não ao que nós achamos. Não é o achismo, tá? Então leia o livro de Jó na sua casa, com carinho, com cuidado, e se deleite, né, naquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, e leve isso para a sua vida, leve isso com você, leve isso como lição, e ajude as pessoas, porque hoje as pessoas tendem a entrar em um nível de rebelião contra Deus. Por quê? Porque elas não entendem o porquê aconteceu tal coisa, elas não conseguem compreender. E sofrimento todo mundo tem, não adianta. Não adianta, pessoal. A vida não é mendigo. A vida não é torta de morango. A vida, ela é dura. E a vida exige de nós uma dedicação a Deus. Exige de nós reverência ao Espírito Santo. Que rege a minha vida é o quê? É a presença do Senhor. É Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E um dia, como lá em Apocalipse está bem descrito, Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Beleza, a história de Jó é citada 4 vezes pelo profeta Ezequiel. E se você for lá em Tiago 5, você vai ver Tiago usando Jó como exemplo de paciência. Paciência. Interessante que quando se fala em paciência, a pessoa fala, a paciência de Jó, a paciência de Jó, a paciência de Jó. Mas não se trata simplesmente da paciência de Jó. Se trata do fruto do Espírito dentro da sua vida, te conduzindo, te trazendo paz, te trazendo alegria, te trazendo gozo. Amém, pessoal? Eu vejo o pessoal hoje aí, né? Não, estou com falta de paz, eu vou procurar um psicólogo, psiquiatra, vou tomar um medicamento. Não estou invalidando isso, irmão. Isso é bênção. Amém? Isso é bênção. Vai no psicólogo, consulte psiquiatra. Amém. Glória a Deus por isso, se você quer. Mas, irmãos, existe aí uma grande cegueira espiritual, onde as pessoas esqueceram do fruto do Espírito, que gera paz no coração, que gera alegria em situações que aparentemente não são agradáveis. Tá? O fruto do Espírito produz isso. Eu vejo muitos cristãos indo nessa pegada. Não, eu tenho que consultar, eu tenho que tomar um remédio. Amém. Glória a Deus por isso. Mas vamos ficar primeiro porque a Bíblia está dizendo: fruto do Espírito, o Espírito Santo traz paz ao nosso coração. Eu tenho que ter a paciência de Jó. Para você chegar lá, você tem que ter o quê? O fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Beleza? Vamos lá então. Quando se fala em crise de Jó, perder tudo, perder família, perder bens, perder a própria saúde, gente, é interessante que você viu no final do livro, Jó dá a volta por cima. Jó sai da cinza e ele dá a volta por cima. E o melhor, ele se entra em contato com o próprio Deus, e o Senhor revela então os seus propósitos. E diz para Jó: Jó, você está reclamando, você sabe aonde eu estava? Aonde você estava? Aonde você se encontrava quando eu coloquei os fundamentos da terra?
Só isso. E Jó ficou quieto, e o Senhor foi falando com ele. Foi discernindo para ele o que era, o que estava acontecendo. E isso é soberania de Deus. Amém? Deus é soberano em seus propósitos. Deus é soberano em seus propósitos. E Jó, ele aniquila, né? Esse livro de Jó começa com sofrimento. Aliás, começa com Jó sendo justo, temente a Deus, desvio do mal, seu contexto de sofrimento, mas ele termina o quê? No auge, lá em cima. Ou seja, Jó, 360 graus para a vitória. Ele passa pelo processo. Jó cancela aquela ideia de que a vida não presta. Gente, quantas pessoas hoje? Ele entra nesse contexto aí, né, de vida. Nossa, as ameaças do mundo, né? Mundo em instabilidade total. Aí vem o desespero, vem a prostituição, o pecado dominando, né? E as pessoas entram num nível de incertezas, né? Essa semana eu vi uma postagem de uma pessoa, ela postou assim, vida boa é essa vida aqui. Ele colocou um cachorro e um gato. O cachorro estava dormindo no chão e o gato dormindo em cima do banco. Ele falou, isso que é vida. Mas pode ser uma brincadeira, né? Só uma ironia, mas quantas pessoas que de fato não levam como brincadeira, mas é sério, gente, isso aqui é vida. Eu queria ser um cachorro, eu queria ser um gato, mas a vida de fato é aquela que o Senhor nos deu, é a vida do Espírito. Cachorro é cachorro, gato é gato, mas a vida que vale a pena ser vivida é a vida do Espírito Santo, irmãos. Então, se você conhece alguém assim, que está nessa condição, é uma pessoa que tem um traço depressivo, tá? E Jó, ele mostra sinceramente que a vida, ela presta sim, que a vida não pode ser comparada a um estrume, não, a vida não pode ser comparada a um fracasso, a um mal. Por que eu fui nascer? A vida é privilégio, é benção, e qualquer pessoa, ele crendo nos propósitos, o Senhor Deus pode fazer com que das cinzas vai para um lugar de destaque. Eu creio nisso, irmãos. Deus pode mudar o estado de qualquer pessoa, a condição de qualquer pessoa. A Bíblia diz que Ele ergue do monturo o necessitado. Ele faz com que a estéril habite em família. Tá bom? Então, o nosso Deus, para Ele nada é impossível. E o sofrimento diz muito sobre os seus planos. Se você está sofrendo, conhece alguém, dá a dica, pergunta para Deus, por quê, para quê? Pode perguntar, por quê, Senhor, para quê, Senhor, e o Senhor vai te responder. Aleluia. Deus tem os seus meios. O pastor Hernandes Dias Lopes, né, gosto muito de ouvir essa frase, que ele diz o seguinte, Deus está lá no final da linha. Ele não soltou o carretel, mas Ele está lá no final da linha. Ele sabe o que você tem que passar. Ele sabe o que você tem que enfrentar. Beleza? Então, por que os justos sofrem? É o tema do livro de Jó. E encerrando aqui, na visão de Satanás, o sofrimento é um meio para que as pessoas abandonem a Deus. Olha, o sofrimento é a oportunidade de você abandonar Jesus. É a oportunidade. Quantas pessoas, né, quando sofrem, abandonam a Cristo? Infelizmente, né? Os três amigos de Jó. O sofrimento é o castigo do seu pecado. Para Eliú, o sofrimento é usado para corrigir e disciplinar. Para Jó, o sofrimento, ele é o processo refinador que produz o ouro. E para Deus, o sofrimento é um privilégio que eu dou ao meu povo para cumprir os meus propósitos. Resumindo aqui, não vou dizer que não existe, por quê? Não existe consequência de pecado? Claro que existe. O sofrimento pode talvez ser. O sofrimento não ser disciplinador? Pode sim. Pode ser disciplinador. Mas o sofrimento, ele purifica dentro dos planos de Deus e leva para o processo que Deus quer de fato levar. Tudo que Deus quer de fato desenvolver. Existe uma diferença aí, né? A pessoa fala, estou passando por uma luta. Passando por uma luta, é luta, né? Uma vez que a pessoa, de tanta luta que ele falava que estava passando, quando ele pegava o microfone, eu logo imaginava ele lutando MMA,
ou uma roupa de alguém, alguma luta marcial, né? Porque é tanta luta, né? Tanta luta. Mas de fato, luta é aquilo que não está de acordo com o plano de Deus. Mas agora, provação, sim. Eu entendo que provação é o plano que Deus tem. Você precisa passar para Deus te purificar. E acredito que a luta pode ser consequência daquilo que você caçou com as suas próprias mãos. Então, gente, existe um projeto sublime de Deus no sofrimento. E nós nunca vamos conseguir explicar tintim por tintim. Tá bom? Então não fique com essa curiosidade aí. Eu vou perder minha fé. Deus não me respondeu. Ai, pois é. Eu vejo tanta gente assim, né? Revoltada com Deus. Por que isso? Por que aquilo outro, né? Meu Deus do céu. O pessoal falava comigo, né? Achava que meu filho ia ter cólica. Pelo amor de Deus. Você é pastor, não é para ter. Rapaz, que é isso? Caramba, assim. Pelo amor de Deus, o pessoal também acha que. Tem a elite da igreja que não acontece nada com ele. O povo. Né? O povo, não, você está na igreja agora, não acontece nada com você de ruim. Nossa, gente, somos sujeitos. E o plano de Deus vai se concretizar. Vai se concretizar. Então não existe. Agora, não existe explicação para todo sofrimento. Não existe explicação. Vou te dar uma última dica que vem de partir já para Salmos. Gente, por favor, seja pé no chão, né? Se a pessoa está com uma dor de cabeça, vai orar para. Rapaz, toma um anador, um Doril. Sabe por que estou com dor de cabeça, meu Deus? Talvez você tome um café no dia anterior, está com cafeína zero, talvez você gosta de café, talvez você se preocupou demais. O corpo chega no cansaço, irmãos. O pessoal pega o pastor Zé Manel e fala, quantos crentes dentro do tempo? O pastor fala comigo, agora eu entendo, o pastor Zé Manel não lembra de ninguém, nem de mim me lembro, rapaz, o cara tem 500 e tantos anos. Sofreu a vida inteira na obra de Deus, se dedicou, se entregou. Você acha que o cérebro vai sentir um baque desse, uma bala, a estrutura ali do corpo vai sentir um cansaço? Né? Poxa vida, irmãos. O povo acha também, olha só, outra dica aqui, o povo acha que vai morrer também não. Não, morreu não, crente, não. Se nós não morrer, nós vamos para o céu. A não ser que venha o arrebatamento, né? Aconteça. Vamos torcer. Não passemos por esse momento. Mas torçamos então para que Jesus volte. Mas eu vejo as pessoas desesperadas. Ai meu Deus, por que isso, irmão? Pelo amor de Deus. O corpo ser sujeito a problemas, a doenças, acidente, sofrimento. Nós temos que ter essa noção, essa capacidade, essa interpretação e crer que Deus tem os seus projetos. Claro que existem consequências sim daquilo que você plantar, você vai colher. Gálatas 6:7. Amém? Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos para Salmos. Salmos aqui vai ser interessante, né? O ano passado teve um grupinho aqui que fez trabalho sobre Salmos, né? A Neia está no meio. Eu te vi. Ela também, né? Mas, glória a Deus, fazendo um trabalho sobre Salmos, um trabalho fantástico. Assim, eu ouvi relatos que elas falaram assim, nossa, eu descobri coisas que eu nunca vou esquecer. Com certeza que não, né? Mas Ismael, Deus abençoe vocês. Mas pessoal, vamos agora para Salmos. Salmos com seus 150 capítulos. Quem já leu os Salmos todinho, todos os livros, todos os números aí, né? Porque não são capítulos, são números, são 150 Salmos. Todos já lemos? Amém? Quem já leu o Salmo 91 300 vezes aí? 300, não vou dizer não, mas olha, eu vou te garantir que a maioria dos crentes pelo menos 10 vezes já leu na vida. Salmo 91, né? Amém? Tem um pastor da igreja que é próximo da nossa casa lá, e todos os cultos. E antes de passar por ele, o Salmo 91 todo. Não, depois de terminar o culto, ele o Salmo 91 é verdade, todo dia. É mesmo? Benção, todo dia. Que maravilha. Eu todos os dias eu cito o Salmo 91 para meu filho. Quando eu vou na cama, o versinho dele vai encerrar o dia dele. Aquele versículo, né? Não temerás espanto noturno, nem peste que voe na escuridão. Por que eu cito isso para ele? Porque quando eu era criança eu não tinha as coisas.
Aí eu falo, não, você não vai ficar vendo essas coisas não, cara. Aqui não. Não. Meu filho, ó, não temerá espanto noturno, nem peste que põe na escuridão. Aleluia. Amém? É isso aí, gente. Nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus, a citar o texto, né? A citar o Salmo 91, a citar o Salmo 23, né? Se bem que depois ele vale o assunto da morte. Aí o pessoal só cita isso, só não, verde os pastos. Amém? Meu Deus. Vamos lá então, o Salmo. Olha, os salmistas foram pessoas que extraíram a mais profunda experiência de adoração a Deus. Se você resumir aqui o povo de Israel em sua trajetória, você vai tirar os salmistas. Eles extraíram do coração de Deus as mais profundas inspirações, né? São pessoas que se dedicaram a Deus de fato e conquistaram diante de Deus o que? Uma postura de adoração verdadeira. Interessante que dentro desse contexto dos livros, né? De Salmos, do Saltério, melhor dizendo, você vai perceber o nível de adoração e de pureza, né, que essas pessoas tiveram diante de Deus. E o melhor, os Salmos revelam a raça inteira, aonde nós precisamos chegar. Quando você chegar na sua vida, assim, na sua casa, fala assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Alguém que já teve essa pergunta? Você já pensou nisso? Qual é o plano de Deus para mim? Estou confuso, eu não sei o que fazer. Leia Salmos que você vai encontrar. O plano é que você volte para o lugar que você saiu. É a adoração verdadeira e pura. Né? As pessoas têm aquela alegação, né? Eu não oro porque eu não tenho palavras. Eu não busco porque eu não consigo. Mas tem ali Salmos 150. Leia o Salmo na hora que você vai orar. Está tudo certo. Gente, como que a falta de interpretação, a falta de estudo, a falta de compreensão dos Salmos está levando muitos da igreja ao fracasso espiritual. Eles estão do lado da mesa ali do manjar, estão do lado do banquete celestial e eles não comem. Por quê? Eles são cegos. Eles não conseguem ler Salmos, não conseguem se dedicar ao Senhor, não conseguem se colocar em adoração. E os salmistas foram pessoas que extraíram do coração de Deus. E eles colocaram então a nossa condição da nossa alma, a nação inteira, o mundo inteiro pode chegar nesse nível de adoração a Deus. Amém? Então, os salmos podem ser divididos em 5 livros, tá? 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O primeiro livro do Salmo 1 ao Salmo 41. Olha, se você não quiser anotar nada, não precisa anotar nada, tá? Depois tem o slide. Vou te dar uma dica aqui. Você só anota aquilo que te impactou. Não, isso aqui eu quero anotar, porque essa frase aqui falou comigo. Aí você pode anotar. Mas o contrário, não fica aí se preocupando com o que nós falamos aqui. Então, o livro 1. Dentro de 150 salmos, são divididos 5 sessões. A primeira sessão é Salmo 1 até o Salmo 41. A segunda sessão, que é o livro 2, Salmo 42 até o Salmo 72. Está no seu livro texto, tá? Que você depois vai ter. O livro 3, a terceira sessão, está no Salmo 73 até o Salmo 89. E o quarto livro está no Salmo 90 até o Salmo 106. E por fim, fechando o livro 5, quinta sessão, do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, se você não sabe, fica sabendo agora. Os 150 salmos são divididos em 5 sessões. Amém? Eu vou pegar aí. E os que escreveram os salmos são o quê? Davi escreveu apenas 73 salmos. Apenas, né? É só ironia aqui. 73 salmos. Davi, o cara que Deus falou com Samuel: olha, eu achei um segundo o meu coração. 73 salmos. E olha que ele teve o quê? Vacilos, né? Erros aí que você já conhece. Assassinato, adultério e por aí vai. Vamos lá? Aí vem Asaf,
O Asaf com 12 livros, 12 salmos. E vem os filhos de Coré com 2 salmos. É aquele que o pai se revoltou e morreu no deserto, tem, contra Moisés? Pois é, os filhos não. Não, peraí, eu não. Aqui não, papai. Eu quero adorar ao Senhor. E Deus foi tão bom que eles foram inseridos aqui como adoradores. Aqueles que extraíram do coração de Deus uma essência pura na adoração. Com 2 salmos, tá? Os filhos de Coré. Aí depois vem Remá com 1 salmo. Vem Etan com 1 salmo. Moisés com 1 salmo. E alguns outros salmos com autores desconhecidos. Tá bom? Autores desconhecidos. Esses salmos, por exemplo, feitos por Davi, por Asaf, foram feitos com a intenção de se introduzir a adoração no templo, tá bom? A adoração diante de Deus, na tenda da adoração. Os salmos foram instituídos primeiramente para essa função, a adoração a Deus. Então os salmos têm a sua história. Os salmos que mais falam comigo é o Salmo 103. Como eu amo aquele Salmo 103. Vamos lá para o Salmo 103, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Aleluia. Você deve ter um salmo preferido, não tem não? Salmo 103. Aleluia. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso é um hino de adoração, gente. Isso é um hino de adoração. E detalhe, não tem playback. Não tem playback. Não tem nenhuma forma que a tecnologia possa compreender, mas sim uma singela e pura adoração. Versículo 2: bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Gente, a adoração, ela começa quando você começa a agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a você. Nós somos beneficiados, né? Estamos respirando aqui, glória a Deus, aleluia. Você tem seus braços, consegue se locomover. Quantas pessoas não têm os braços, não têm as mãos, não conseguem respirar? Então, os salmos nos ensinam muito sobre a adoração verdadeira e nos colocam em uma conclusão de que nós devemos chegar nesse lugar de adoração e de não sermos movidos, irmãos. Quantas pessoas servem a Jesus 5 anos, 10 anos, 20 anos, e eles depois o que fazem? Apostam, apostasia, toma conta do seu coração. Eles entram no nível de declínio espiritual. Por quê? Porque esqueceram da verdadeira adoração. Vou te dar uma dica aqui. O neopentecostalismo, o movimento neopentecostalismo, não estou generalizando, mas tem tirado e muito a verdadeira adoração da Igreja de Cristo. Por quê? Porque as pessoas querem Deus para agora. Faz agora, Senhor. É agora. Eu determino isso aqui agora, Senhor. Aí, o propósito de Deus não é esse. O plano que Deus tem talvez não é naquele momento, né? Músicas que não tem nada a ver com Bíblia, irmãos. Isso é trágico, isso é uma tragédia, uma catástrofe mundial, isso. Neopentecostalismo inserindo músicas que não tem nada a ver com o contexto da adoração. Não tem nada a ver. Colocam o ser humano distante de Deus, distante da verdadeira adoração. Irmãos, independente do que está ou não passando no mundo, eu preciso ser um adorador. E os salmos nos indicam isso. E eu preciso me colocar diante de Deus em uma adoração sincera e pura e verdadeira. E eu não preciso das condições boas de apoio de ninguém. Eu preciso simplesmente de ir para o quarto e orar. Interessante que Isaías disse, né? Se eu não me engano, no capítulo 26 do profeta Isaías,
Ele não é salmista, mas ele diz o seguinte: esconda no seu quarto até que a ira passe. Esconda no seu quarto. Então, o lugar ideal de um cristão estar é no quarto de oração, no lugar de consagração ao Senhor. Então, comece a desenvolver isso na sua vida, essa adoração. Adoração na contemplação. Hoje, minha esposa chegou no quarto mais cedo, eu estava lá, olhando para a janela. Tem energia, né? Aí eu abri a janela. Estou lá na janela olhando na janela. Ela chegou, olhou assim, estava paradão, né? Eu tinha lido, eu tinha ali feito a minha oração e não estava a minha oração ainda. Aí ela chegou: o que você está fazendo? Ah, estou aqui, contemplando o dia. Isso é adoração. Você fala: não, você tem que ajoelhar, né? E 300 palavras vão sair. Aí você vai adorar o Senhor. Obrigado, Senhor. Esse sol está aí. Estou respirando hoje, nossa, graças a Deus. Estou com pouca dificuldade. Então, os salmos falam justamente sobre isso, sobre essa essência, essa adoração. Gente, o assunto é muito grande, tá? Os salmos foram concluídos na sua ordem no segundo século antes de Cristo, tá? Então, no segundo século antes de Cristo, eles foram concluídos e inseridos para a adoração oficial e nas reuniões, tá bom? Como eu já disse, né? Nas 3 festas anuais, os poéticos eram cantados, eram lidos, e muitos salmos, em sua maioria, eram trazidos à reunião para então se adorar a Deus, glorificar o teu nome através dos salmos. Gente, quando eu vejo os salmos, eu vejo muito assim, por incrível que pareça, em muitos aspectos, eu enxergo muita questão tradicional da igreja, muita questão tradicional. Quando você vê a igreja hoje, infelizmente, se perder na adoração, não estou generalizando, tá? Mas muitas igrejas se gabam que tem o Espírito Santo, mas na verdade matam a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela se faz o quê? Com louvores que de fato têm uma raiz, né? Hoje o marketing está tão forte, a indústria do gospel está tão poderosa que ela não traz mais canções com histórias, né? Eu louvo a Deus, né? Porque estou no ministério do Tabernáculo aqui, nós vemos vários erros também, mas muitos acertos. A preservação dessa cultura e a geração nova que está chegando. Nós presenciamos no Jumitab o Pedro, né? O cara que compõe as canções ali. E as canções ele sente ali, cada canção, Joel 2, né, apóstolo Alberes, ele comenta ali, né, a inspiração que ele teve, cada culto, né, as canções vêm no culto, durante o culto ali ele redige o texto e aquilo se torna uma bela canção. Então as canções precisam ter histórias, para de fato ser considerada a adoração real a Deus, irmãos, e não um produto de marketing, não para simplesmente conquistar números e vender. A adoração se tornou hoje um produto, infelizmente. Aliás, a adoração não, né? Vou colocar o gospel em si. Eu gosto muito de ouvir pessoas especialistas na música, que falam sobre música, o que é música. E hoje, infelizmente, as pessoas não sabem ouvir o que de fato é uma boa música, o que de fato pode ser considerado um salmo para nós. Eu gosto de ouvir. Não sou de cantar, não tenho voz para isso, mas não é qualquer música que eu gosto de tolerar nos meus ouvidos. Gosto de músicas realmente que falam e canções que possuem um peso de fato e possuem história. E não canções que te levam a ser na emoção ali, e tal. Não, eu quero uma canção fundada naquilo que a Bíblia está dizendo e é uma continuação do que o texto bíblico está me expressando. E dentro de Salmos você percebe o seguinte: olha, Deus é majestoso, a natureza mostra a mente de Deus, aos céus contam a sua glória, o trono é a sua voz. Deus em Salmos é todo poderoso, onisciente, onipresente. Nossa, quando você começa a ler Salmos, você percebe a grandeza desse Deus,
você começa a adorá-lo, a exaltá-lo. Nossa, você entra num nível de reverência, de respeito e de adoração sincera. Dentro do livro de Salmos você vai ver um relato de pessoas que se entregaram à verdadeira adoração, que tiveram seus registros concretizados, temos acesso hoje, mas são histórias verídicas, são histórias reais e que nos levam para um nível de adoração sincera hoje. Quantos de vocês já ouviram a palavrinha Selá nos Salmos? Selá, Selá, Halel. Olha só, eu quero que você abra comigo para mim encerrar os Salmos aí. Mateus, capítulo 26, versículo 30. Aí no céu aqui, Salmos. Mateus 26, versículo 30. Mateus 26, versículo 30. Mateus 26, versículo 30. Aleluia. Amém? Lê para mim aí. Quem pode ler, pode ler para mim, fazendo um favor bem alto. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Tendo cantado o hino. Olha só, esse hino aí, ao que tudo indica, ele está contido entre os Salmos 113 e 118. Tá bom? É o famoso Halel. É o Salmo de Aleluia. É o Salmo de Aleluia. É o Halel. O Selá é o Salmo que indica, pode significar pausa ou pode significar levante a sua voz. Tipo assim, estamos lendo aqui, cantando, agora, levante a sua voz agora, bem alto, Selá, na hora da adoração. Então, o Selá pode ser o levantar da voz. Ou pode ser também a indicação de que agora todo mundo junto, vai. Interessante, né? A adoração no templo, dos judeus ali, todo mundo, no momento ali do louvor sincero, Israel deveria obedecer esses comandos, né? Agora todo mundo junto, agora pausa, levante a voz e vamos ler agora o Halel, aleluia, vamos ler o Salmo 113. Começava então a cantar os salmos, a cantar os salmos, a cantar os salmos. Fernandinho tem aquele louvor, né? Acho que Salmo 100. Salmo 100, já vi muitos louvores aí no Salmo 100. Acho que é Salmo 100 mesmo, né? Depois o Silvano fala, vou levantar a mão dele. Salmo 100, o que diz o Salmo 100? Celebrar contigo o Senhor, isso aí. É isso aí, pode falar. Essa divisão de salmos aqui, de 1 a 41, 42, 72, tem um significado para isso também. Porque pode falar, pode falar. Não, eu estou te falando uma pergunta, tem um significado específico para essa divisão? Sim, esse significado, segundo estudiosos, ele pode ser comparado ao Pentateuco na forma de adoração, que são 5 divisões, né? Os 5 primeiros livros aqui. Isso aí. Os primeiros do Pentateuco são Gênesis. Vai, fala para mim. Gênesis. Então, o Pentateuco, a instituição, que a criação de Deus, para chegar na lei e conquista da terra. Aí você vê os 5 sessões podem ser consideradas também como o Pentateuco dos Salmos. Amém? Interessante, né? É interessante você trazer essas perguntas assim. E é interessante estudar junto também isso, né? Como que Deus é perfeito? Como que Deus é perfeito? E nós não podemos questionar isso. Nós precisamos crer na perfeição e naquilo que Deus faz de fato. Vocês já cantaram aí, né? Você vai cantar o Senhor, os moradores da terra, servir o Senhor com alegria. Enfim, toda a igreja canta e continue cantando, porque isso é um salmo maravilhoso. Quem cantou esse hino aí? Quem cantou esse hino? Mateus 26, 30? Foi Jesus. Então Jesus cantou o hino, gente. Tá? Então um dia eu vi um pastor pregar. Jesus nunca cantou. A Bíblia não fala. Eu falei, esse cara não está lendo a Bíblia direito, não.
Mateus, o Marcos também fala, né? Que Jesus cantou o hino. E olha, ele não cantou, põe o playback aí, Pedro. Solta aí a música. Vamos cantar agora. Agora é só vitória. Vamos lá. Não, ele pega o violão. Se bem que os salmos também significa saltério. Tá? O saltério é o quê? 10 cordas. Então tinha harpa, né? Você percebe que Davi era músico, né? O que fez Davi morar na casa do rei Saul, gente? Qual é a primeira causa? O que Davi, ali, novinho, foi levado na casa de Saul? Ele dedilhava a harpa. E os demônios, ó, não suportavam aquela adoração. E o Saul tentando cravar na parede, né? Ô Saul, ingrato, meu Deus. Engraçado que Jesus chamou nenhum discípulo músico, parece que nenhum deles era músico. Jesus, cara, ele chamou a ralé, né? Todo mundo ali tinha o seu fracasso. Se fosse eu, não teria chamado nenhum deles, não. Né? Porque cada um com um problema maior. Mas não vamos entrar na questão aqui, né? Mas cada apóstolo com o seu problema. Você vê Pedro impossível. Aí você vê o Mateus, né? Você já viu o cara ser impetuoso? Retrata muito bem. Todo mundo com um problemaço. Grande. Você vê João era irado. Queria que o fogo descesse sobre os samaritanos, junto com o Tiago. Depois ele é o apóstolo do amor, né? Ficou dócil quando o Espírito Santo veio sobre ele, né? Perdeu a força. Pedro era tão bravo, mas tão bravo que ele andou sobre as águas. Só um bravo faz isso. Ele andou sobre, desafiou, o Senhor me chama. Vem, então, então tá bom, então. Pulou lá. Depois ele percebeu algo isso que ele fez. Falou, opa, peraí, eu sou manso e humilde. Aí começou perdeu a força dele naquele momento. Mas cortou a orelha do alto lá no jardim de Getsêmani. Então Jesus chamou o quê? Os caras que não tinham condição. E no final, o que aconteceu? O grande encerramento, né? O encerramento tipo um chave de ouro. Acabou sozinho a coisa. Todo mundo, ó, vazou fora. Só veio depois o que? Acompanhar a multidão enfurecida, dizendo: crucificam. É isso aí, vamos lá, partindo para frente. Então é interessante que Davi adorava o Senhor, e os salmos significam saltérios também, instrumentos de 10 cordas. Adoração sincera, adoração pura, adoração que de fato é música. É vergonhoso falar, né, sobre música com quem entende música, né? Nossa, eu fico até com vergonha, né? Tem alguns músicos aqui que estão em nosso meio. Quando se fala em música, se fala em um lugar onde o ser humano precisa estar, na verdadeira adoração, né? Esses dias eu vi um podcast com o João Alexandre, músico há mais de 40 anos aí. Ele fala o seguinte: tem muitas músicas aí que não são músicas de fato, mas cada nação tem a música que merece, né? Então o pessoal hoje não tem música, o pessoal hoje tem o quê? Batido de lata, aquela cantação, e faz sucesso, explode, vende milhões. E comparado aos salmos, nós não temos nada mais profundo do que os salmos. Temos nenhuma expressão de adoração, não temos, gente, não temos. Os salmos é a mais profunda expressão de adoração para a humanidade. E você precisa se encontrar lá nos salmos. Surgiu uma revolta no seu coração, você está como Jó? Vá para salmos. Pode falar, você levantou a mão? Agora encerrando aqui salmos, tá? Que com o passar do tempo a essência da adoração, das letras em adoração a Deus tem mudado. Mas se a letra for certa e o ritmo for colocar um samba, ou fazer um remix de uma música eletrônica em cima do louvor, qual a opinião do senhor? Qual a minha opinião? Olha, a minha opinião, Deus. Existe um preconceito que a gente não foi criado com esse estilo. É um preconceito da gente que não foi criado nesse estilo? Ou é uma pessoa que saiu, que converteu e ainda tem aqueles traços ali ainda para poder ouvir um louvor, tem que ser remixado em cima do samba, uma música eletrônica ou outra? Olha, eu entendo que Deus fala das mais diversas formas. Existe uma multiforme de graça que Deus pode sim falar. Não entendo que seja para todos, mas também entendo que pode ser um indicativo que a pessoa sempre ainda falta daquela vida
do passado. E ele tenta inserir isso no mundo evangélico. Mas eu não posso julgar essas pessoas por suas canções. Por quê? Uma coisa é eu falar que aquela pessoa está errada. Outra coisa é aquela pessoa ser meu filho. Uma coisa é você apontar o dedo para aquela multidão. Está no samba lá, está no samba evangélico. Outra coisa é você ter um filho seu que faz letras. Esse ponto de vista. Agora, a questão da adoração sincera, eu não posso julgar ninguém. Não posso fazer o juiz aqui e colocar na posição. Mas, pessoal, tanto dentro do gospel quanto dentro da igreja neopentecostal, ou dentro de nossas igrejas, nós precisamos fazer essa avaliação, essa varredura. Deus é Deus de todos os ritmos, eu entendo isso. Tá? No entanto, se você for na África hoje, você vai evangelizar com o povo que durante o seu culto eles prestam adoração dançando, levanta as mãos e vai e mexe. E aquela igreja o que é? Levanta a mão só, o máximo dá um pulinho. Aí o povo vai na África, eu fico assim pensando, o pessoal quer ir para a África evangelizar, mas não sabe que lá o pessoal não tem sutiã. As mulheres lá não têm essa capacidade de roupas. Os homens usam brincos, colares, e lá eles têm o seu ritmo. Lá é tudo ritmado. Né? Então, antes, eu levo por essa questão, pelo amor, pela consideração. Deus é o Deus de todos os ritmos. Não vamos barrar, não, isso aqui não pode pular. Não, Deus é Deus dos ritmos. Eu entendo que, para a glória de Deus, Ele pode dar, talvez, um ritmo mais acelerado para um mais lento para outro, mas eu não posso, de fato, colocar o pé no toco e falar que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu não posso julgar. E eu levo sempre essa consideração. É igual a questão do carnaval, por exemplo. A pessoa fala, você não pode levar o evangelho lá naquele lugar, porque lá é altar de Satã, amém, é altar de Satanás, é culto, não é louvor a Deus. Mas você fala tudo isso até o momento que seu filho está no é aí que a banda toca mesmo, não, é aí que torce a coberta, é aí que de fato eu quero ver se você aguenta o chão. Se o seu filho chegar em casa no carnaval e fala, mãe, eu encontrei lá um pastor, um missionário que estava lá, acompanhou o ritmo comigo, ele falou de Jesus para mim, eu caí em prantos na hora, eu quero voltar para a igreja. Então não vamos julgar as pessoas pelo que elas fazem. Nós vamos sim colocar o joelho no chão. E se eu percebo que aquela não é uma adoração sincera, o que eu tenho que fazer? Interceder por aquela pessoa. Senhor, transforma esse ritmo. Transforma esse ritmo. Transforma esse ritmo. Porque a música fala que o homem é de fato, irmãos. A música diz que o homem é de fato. E a música está em todos os lugares. A música está em todos os lugares. O ser humano, ele é músico por natureza. Ele vive a adoração por natureza. Eu acredito assim, para encerrar a sua pergunta, para respondê-la melhor, que os ritmos, eles foram profanados. Os ritmos foram colocados em um lugar onde eles não deveriam ser colocados. Da mesma forma, né? Você vê hoje num lugar onde se adora demônios, não vou falar aqui o nome de lugares assim, que está sendo gravado, mas que os hinos da harpa cristã são cantados. São, irmãos. Estava na casa do pastor José, lá na Iuna, e eu escutando o hino da harpa, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, não tem? Que gozo sem tirar, todo sal poderá. O centro onde se adora demônios, se adora ídolos. E o pastor falou comigo, eu topei um dia desse na rua, eu lá ia perto da Caixa Econômica, eu escutei uma composição, tipo, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, E ele achou que eram cristãos, mas não eram cristãos. Então existe assim uma profanação dos ritmos. Eu acredito que Deus fala em todos os ritmos, né? Que Deus fala em todas as suas eras, em todas as esferas, de todos os seus modos. Julgue aí o Gregório McNutt, né? Não usava paletó, não usava terno, tinha um cabelo aqui, mas o cara se derretia por amor a Jesus, né? Se entregava ao Senhor de todo o seu coração. O que dizer dessas pessoas? E que estavam lá se identificando com esses ritmos, tentando levar essas pessoas a Cristo.
Então, gente, pecado é pecado, não podemos concordar, mas uma coisa é certa: nós não podemos tirar conclusões a partir da nossa profundidade. Nós precisamos ser profundos para tirar conclusões das coisas, tá bom? E orar por essas pessoas, para que Deus traga de fato o que é dele, para que Deus de fato transforme a música, transforme os ritmos, que não sejam poesias, não sejam de adoração a Satanás. Esses dias eu li um livro sobre o anticristo, só para encerrar aqui essa pergunta, e nesse livro do anticristo ele fala dos ritmos sendo profanados. Interessante, encaixa na pergunta dele, a profanação da música, levando a música para o altar de Satanás. E esse pastor estava na África, e lá na África eles começaram a tocar uma música, a banda do pastor foi do Brasil para lá. E um cara da tribo chegou para o pastor e falou assim: pastor, só uma pergunta, pode falar, vocês estão invocando os demônios? Ele falou assim: como assim? Não, é porque aqui, antes da nossa conversão, a gente fazia esse tipo de barulho, para que os demônios viessem sobre as pessoas. Aí o pastor, opa, pera aí, gente, para com esse ritmo. Para com esse ritmo, vamos voltar ao ritmo certo. Então ele começou a indagar ali e tal, e realmente existem os ritmos, alguns ritmos na África. Isso é descrito no livro, eu tenho esse livro em casa, se você quiser ver, sobre a profanação desses ritmos, da música, né? E os batuques ali, né? Mas a essência da música em si, ela é divina. A essência da música em si. Então a questão não é simplesmente pela pessoa ou pelo ritmo, mas é pela essência. De fato, o que está ali, a essência da música. Então a gente tem que olhar para esse ponto. Mas só o Espírito Santo pode trazer a resposta a essa pergunta. Nossa, mas é que o senhor disse que o morador lá falou que ele ouviu, ele sentiu, que era como se fosse antigamente eles invocando demônios. Assim também como o samba, no caso, a pessoa coloca assim uma letra de um louvor em cima de um ritmo de samba. A pessoa, assim, como esse homem lembrou da invocação de demônios, eu acredito que uma pessoa que já passou lá pelo mundo vai lembra. É a mesma coisa que uma pessoa que saiu, converteu, saiu de um vício da bebida ou cigarro, ou colocar aquilo novamente na boca. É a mesma coisa que ele nunca tivesse largado. Ele vai lembrar e vai sentir falta. Que a sua mente trabalha com memórias, com o passado. Pastor, uma coisa que o senhor falou que é importante é a questão da profundidade, porque eu acho que esse é o risco que a igreja pode tentar copiar algo que ela não tem noção da origem daquilo. Né? Então aí, porque está ouvindo um tipo de música, então nós vamos fazer igual. Porque às vezes aquilo ali tem uma origem um pouco mais profunda que eles não conhecem, né? Então isso acaba sendo um risco. Isso. Você não pode simplesmente fazer o que está dando certo. Posso fazer o que a Bíblia diz que é para ser feito. Em alguns centros, algumas coisas assim, falam que esses cantores, eles fazem uma consagração. Muitas pessoas assim, são abertamente, como é que eu posso dizer, devotos a esse tipo de entidade. Esses cantores fazem, no caso, consagração daquilo ali, a pessoa pega aquele ritmo daquilo ali e joga em cima do novo. A música já foi consagrada a Satanás. Aí a pessoa pega aquele mesmo ritmo e joga em cima do novo. É que nem a irmã disse, né? Que a pessoa não sabe de onde veio, achou bonito e vai colando em cima. Aí já é essência e você sabe o que você está fazendo. O problema aí isso aí existe de fato e nessa samba. Tem muita música cantada dentro de igrejas hoje que eles só trocaram a letra. Esse é o problema. Uma paródia, né? O ritmo em si não é questão. A questão é que foi Deus que deu uma letra a partir de um momento de intimidade. O ritmo
samba, se é gospel, pode ser algo, algo lentinho. Aí você pode. Talvez seja essa questão mesmo, de eu ser limitado no mundo. Eu, por exemplo, uma das coisas que mais me prendeu no mundo, a minha última libertação assim, de iniquidade foi música. Eu não nasci no lado evangélico e eu sempre gostei de dançar. Então eu tive muita dificuldade, mesmo já na igreja, eu tive uma libertação real que demorou um processo aí de uns quase 7 anos para eu conseguir não desejar nunca mais dançar, não querer ir numa festa para dançar. E quando eu escuto esses ritmos, eu tenho a sensação de que a pessoa, eu não quero julgar, mas eu tenho a sensação que a pessoa está com saudade, está imitando, ela gosta daquilo. Eu tenho essa sensação. Eu não estou falando que mas eu tenho essa sensação. Não tem a ver, né? Igual ele falou, tem letras que tem quase que um amor da árvore, tipo, a pessoa coloca um samba lá, mas dá a sensação que a pessoa sente dificuldade. De fato, a gente precisa entender também quem criou os ritmos para a gente poder falar assim, quando isso é de Deus. Porque às vezes a gente está botando um ritmo que Deus criou lá, por exemplo, a criança ela escandalizou com a canção. E aí? Pastor, eu parto do princípio de que o mesmo Deus que deu a letra, ele é capaz de me direcionar na melodia, ritmo. Na verdade, a gente, como o pastor Luiz falou, a gente na nossa pouca profundidade, a gente pensa assim, eu gosto de forró, ele está ouvindo forró, ele está sentindo saudade. Mas eu penso assim, às vezes o cara só fala assim, a pecinha de forró é bonito, né? Nossa. Uma pessoa está muito alegre, Então é um negócio que aí, a gente pensa que o outro vai sentir saudade. Mas o que o cara pensa? Pode falar. Às vezes o cara está lá só adorando a Deus, porque lógico que tem o que eles falou, a questão de músicas que é mundanas, que o cara só transforma ali e dá para dentro da igreja. Aí eu estou, poxa, aí não é errado, porque esse tipo tem que estar montado uma base humana, com uma sensação, com a intenção do cara trouxe de transmitir aquela mensagem ali para dentro da igreja. Eu, assim, só para encerrar essa assunto que a gente precisa passar também em Provérbios, pessoal, a explicação disso tudo é um cristianismo automático. O céu está em movimento, sim ou não? Hã? Sim. Se está em movimento, então existe uma canção para esse culto aqui. Cadê os músicos? Onde estão os cantores? O que Deus falou com vocês? Quais são as letras? A nova letra para esse culto de hoje. Que adoração vai ser essa? Então, assim, tudo explica a essência e o que Deus está falando por aquilo. Só que somos automáticos, né? Somos automáticos. É por isso que eu defendo. Teve alguém que me perguntou: o que se defende que a igreja passa pela tribulação? Justamente por isso. A tribulação separa os homens do mundo. É lá que você vai ter aquela relação que você não quer saber de quem está cantando a música, se está bombando ou não. Eu quero cantar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Talvez você vai transformar um salmo desse em uma linda melodia. Então, resumindo aqui, gente, a nossa pouca profundidade é o retrato do nosso fracasso, e grande fracasso. As pessoas são automáticas. São automáticas. Bem? E vamos partir, a gente já está quase encerrando já, para você tomar o café. 10 para as 8, Francisco? 8h40? Beleza, vamos lá. Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, vamos lá? Provérbios. Quem já leu Provérbios aqui todo dia? Levante a mão. Quem gostou? Todo mundo gosta, né, de Provérbios. É interessante, né? Principalmente quando você lê. Facinho de entender, né? Você não considera também o contexto. Você pode ler tanto do primeiro capítulo quanto do final ali, do 31 para trás também, ou ler separadamente.
que o conselho vai ser letal. E o conselho que, ao que tudo indica, Salomão foi o escritor de Provérbios, e dentro do livro de Provérbios eu tenho conselhos que fazem bem no meu corpo físico, fazem bem na minha alma, que fazem bem para toda uma família e sociedade, tá? Eu vejo muitos coaches aí, né, ensinando os passos, né, e tal, eu não tenho nada contra não, mas sempre esteve aqui na Bíblia, irmãos, sempre esteve aqui na Bíblia. As pessoas procuram tantas novidades, né, que na verdade é só ler Provérbios, orar ao Espírito Santo. Por exemplo, capítulo 8 de Provérbios, você vai ver o sábio, ele exaltando a sabedoria, dizendo que ela foi aluna de Deus. Ele fala sobre a oração de madrugada, mas na verdade os que buscam de madrugada, os que primeiro, antes de tudo, buscam sabedoria. Então não só a oração necessariamente, mas os que buscam antes de tudo viver sabiamente na terra, viver com sabedoria, viver com entendimento. E Provérbios fala justamente sobre isso. Ele fala sobre viver com capacidade de interpretação do que está ao seu redor. E o tema dominante de Provérbios é sabedoria. Sabedoria. Provérbios traz conselhos que são de extrema importância. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, o que você acha disso, disso e disso? Eu falei: rapaz, eu acho interessante essa sua ideia, o seu plano tão rápido, mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz, Provérbios diz, que o precipitado ele não tem sucesso garantido. A Bíblia é contra a precipitação. E Provérbios fala justamente sobre questões que vão te colocar no nível de sucesso em todas as áreas da sua vida, tanto a área financeira, tanto na vida também familiar, na vida emocional e social. Até para emprestar dinheiro ele te ensina: não emprestarás ao estrangeiro. Você não vai emprestar dinheiro, garantir, dar o seu nome ali, não, eu vou assinar para você ao estrangeiro. Então, até para emprestar dinheiro, para ser bem financeiramente falando, você encontra em Provérbios. Então, o livro de Provérbios é um livro que trata a questão de sabedoria, e a sabedoria ela é a fonte para toda a prosperidade. É interessante também que em Provérbios você vê que a sabedoria é melhor que o ouro. Eu sempre oro assim ao Senhor, eu te peço sabedoria, porque eu sei que ela é melhor do que o ouro. Ela é melhor do que o ouro. E em Provérbios também fala que o bom nome é melhor do que as muitas riquezas. A boa fama melhor do que as muitas riquezas. Então eu vejo muitos cristãos aí, o cara é tão espiritual, tão glória a Deus, que ele não lê Provérbios. Às vezes ele está querendo a resposta de Deus para a vida dele, é só ler Provérbios que a resposta está ali na cara. Ele está querendo, desce um anjo ali e fala com ele. Irmãos, a Bíblia é superior, ela é soberana. Nós precisamos de acessar Provérbios para que a gente tenha o quê? Uma direção. E Provérbios trata dos principais pontos da vida, orienta em qualquer situação. Amém? Nós vamos andar rapidamente. Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes aqui? Levante a mão. Se você não leu Eclesiastes, eu te aconselho, leia Eclesiastes. E em Eclesiastes você vai perceber também a poesia, o escritor dizendo: tudo é vaidade. Já provei de tudo, tudo é vaidade. Mas olha, gente, já falei isso aqui e falo de novo. A vaidade que o escritor está dizendo em Eclesiastes é a vaidade da vida vivida de forma horizontal. Tá? Agora, a vida vivida aqui, vertical, não é vaidade. Amém? Repita comigo: Eclesiastes vê a vida horizontal. A minha vida ela é vista verticalmente. Então é aqui, Aqui é ilusão, vista só aqui. No entanto, no capítulo 12 você vai ver concluindo: o fim do homem é o quê? Temer a Deus, guardar o quê? Os seus mandamentos. Então, por um momento ali, ele faz isso mesmo. Quase não compensa, tudo é vaidade. Eu vou suicidar, não, eu termino, não, peraí,
eu vi razão na vida. E a razão, a completude, a plenitude que o homem tanto precisa é servir a Deus, amar, guardar os seus mandamentos. O escritor a Eclesiastes, nessa carta, nesse livro interessante, ele deixa bem claro que a vida ela é ilusão vivida sem um ponto de vista de temer a Deus. É o hedonismo, né? O egoísmo. Mas a vida, a partir do momento que você obedece a Deus, ela não se torna vaidade, mas sim se você vive com propósitos. Então a vida não é uma ilusão também, tá, gente? A vida é ilusão e tal, a vida chega nesse lugar, ilusão, vou parar. Não, a vida não é ilusão. A vida é para ser vivida plenamente no Espírito Santo. E Cântico dos Cânticos, encerrando aqui, é um poema de pureza, um poema que nos leva a um nível de adoração a Deus e a um nível também de pureza sexual. Pureza sexual. Se todo casal lesse cantares, né? Se toda pessoa lesse cantares, estudasse cantares, trazisse para ela, para ele, né? Ali para o seio familiar, as lições de cantares. Teve um dia que eu estive aqui, a maioria é casada, né? Amém? A maioria, quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos são casados? Leia cantares. Vou te dar uma dica. Leia cantares. Tenha uma agenda de relacionamento com você, com o seu marido, com a sua esposa. Leia, estude. Cante juntos, vocês. Celebre a relação. Não deixe o casamento entrar no nível de frustração. Mas tudo está aqui, gente. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Fiz o possível aqui para passar. E, havendo mais alguma pergunta, faça como eu falei no início. O que eu posso responder a você, eu respondo. Mas o que eu não posso, vá para o seu quarto de oração. E lá você pergunte ao Senhor Deus. E nós não temos aqui uma meta assertiva, tá, gente? Nós podemos talvez te dar uma resposta se você não está de acordo. E cada um tem o seu pensamento, amém, gente? Amém? Nós não temos um setup comunista. O setup aqui é democrático. Então, talvez falei, dei a minha opinião como professor aqui, mas você é democrático, você tem a sua cabeça. E aqui a gente não é um bando de robôzinho, você tem que obedecer, está errado e tal. Não, você tem a sua forma de pensar, você é livre para expressar a sua emoção. E, havendo alguma contradição, você nos procure depois. Amém? Glória a Jesus. Já é hora do seu café. Vamos encerrar aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Já oramos no início. Vamos levar a nossa vida como oração eterna. E, havendo perguntas, pode nos procurar à vontade. Não tem problema.